Edom, aqui Moabe, mais para frente os Amonitas, né? Amon. Povos que estavam aqui antes de tudo, depois conquistado por Israel, né? Daí no tempo das tribos de Israel, aqui foi dividido também para as tribos, tá? É importante lembrar também que quando o povo sai do Egito para conquistar a Terra Santa, né? A Terra Prometida, é aqui que tinha o rei moabita chamado Balaque. Se lembra da história? Balaque e Balaão? Isso, aquela história que o rei Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e Balaão descobre que contra o povo de Deus não vale encantamento, né? Então foi nessa região também, que daí a história mais famosa é quando a mula fala com Balaão, né? Tinha um jumento que falou com Balaão que não estava vendo o anjo do Senhor. Vamos para a história então de Ruth. Ruth capítulo 1 diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, lá do outro lado, né, com a sua mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Vieram para cá. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e ficaram lá. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo dando alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a terra de Belém. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, e enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: voltem, vão para a terra de vocês, retornem para a casa de seus pais, e que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. E que o Senhor conceda a cada uma de vocês segurança no lar de um outro marido. Então deu-lhe beijo de despedida. Elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós voltaremos com você para junto do seu povo em Belém. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Voltem, por favor, voltem, minhas filhas, porque eu estou velho demais para ter um outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e tivesse filhos, iriam vocês esperar para que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Elas então choraram novamente, e Orfa deu um beijo de despedida e voltou. Mas Ruth ficou com a sua sogra. Uma breve reflexão sobre esse texto, né, gente? Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre essa história de 3.600 anos atrás, né? Onde essa família lá de Israel, da tribo de Judá, né, cidade de Belém de Judá, que a gente vai depois, eles resolvem vir para cá. O texto da Bíblia vai dizer que havia fome naquela terra, eram tempos difíceis lá, e eles fugindo de um tempo difícil, infelizmente aqueles também vivem a sua pessoalidade, tragédias, porque o marido morre e os 2 filhos, depois de se casarem, também morrem, e nós temos uma situação bem inusitada, a sogra com suas 2 noras. Uma curiosidade que muito se pesquisa sobre isso é porque essa família tinha só 2 filhos, né? Porque não é algo comum para aquela época. Naquela época, e até hoje, né? Os povos aqui têm bastante filhos, mas naquela época era comum ter vários filhos, não apenas 2. Enfim, os estudiosos acreditam que havia algum problema de saúde quando esses meninos nasceram pelo nome deles, né? Malom significa fraco ou doente, enfermo, e Quilion significa algo que se definha. Então pode ser que quando esses meninos nasceram eles eram doentes e por isso ficou só nos 2. Enfim, voltando para a história, o aprendizado, nós encontramos com o que acontece aqui em Moabe. Porque por mais que essa família, eles estavam fugindo de lá, da situação de Judá, eles eram fiéis a Deus, e aqui eles vão ter também a oportunidade de compartilhar sobre Deus com as suas noras. Tanto que Ruth
depois fazer, né, esse voto de aliança, de seguir a sua sogra, e ela diz, né, irei contigo aonde fores, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A Ruth, ela está abrindo mão dos deuses moabitas, né, tinha alguns, os principais eram Baal Peor e o Camus, né, ou Kemesh, conhecido na época, que eram as divindades aqui dos povos moabitas. E algo que nós podemos aprender, principalmente com esse posicionamento de Ruth, é entender que o passado, ele não é possível mudar, mas o futuro sim. Nada mudaria a situação desfavorável das 3 viúvas, né, vivendo essa situação desconfortável. Mas quando Noemi decide voltar, porque o Senhor havia se manifestado ajudando o seu povo a Judá, a Ruth diz, eu vou contigo, nós vamos recomeçar. E na verdade, quando olhamos para a história, nós percebemos que de fato é o posicionamento de Ruth que gera todos os pontos favoráveis nessa história, que a gente depois já vai ver o final. Aquele momento triste na vida de Noemi, Deus havia colocado uma nora que valia mais do que 10 filhos, né? E isso vai ser mencionado depois, mas essa lição fica, né? O passado não é possível mudar, o futuro sim, e elas vão atrás disso porque Ruth acreditava no agir do Senhor. E também uma grande lição, né? Quando elas voltam, nós vamos ver que a Noemi, ela está tão triste, tão amargurada, que ela pede para aqueles que conheciam eles lá em Judá não chamá-la mais de Noemi, mas de Mara, de amarga, né? E ela, como todos aqueles que passam por tragédia, momentos de aflição, na sua grande maioria culpam a Deus, né? Ela sai esbravejando, porque Deus foi contra mim, a mão do Senhor se pesou contra mim. Só que Deus nos bastidores já estava preparando algo lindo para ela através da vida da sua nora. A nora conhece Boaz, se casa com Boaz, né? E desse casamento vem Obed, que daí vem Jessé e futuramente o rei Davi. A história final de Noemi é todos celebrando o seu netinho, né? E afirmando que agora ela era uma favorecida de Deus, porque a nora realmente foi o presente que Deus havia lhe dado. Ou seja, a segunda lição que a gente pode aprender é jamais fazer da nossa dor o nosso ponto final. Por mais que o momento parece insuportável, se nós confiarmos em Deus, nós podemos sim viver ainda uma história linda e abençoada, como foi a história de Ruth e Noemi. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aí está então o registro da Bíblia, a história de Noemi e Ruth aqui nos campos de Moabe. Acabamos de passar vendo as plantações de trigo. Nós falamos ontem mais de 30 milhões de pés de oliveira. Aqui pé de oliveira. Muita azeitona. A gente consegue ver muita tenda também de beduínos que vivem por aqui nas terras de Moabe. Aqui já é mais velho, terrivelmente. Comida para boi, né? Feno se chama. Feno? Tem mais feno ali à esquerda. É uma área cheia de ovelhas. Olha a quantidade lá à esquerda, mais ou menos. Essa cidade de Madaba ali à direita, pessoal, que nós falamos, tem mais de 65 mil habitantes. É uma das cidades mais antigas da área. Então tem lugares ali, tem idade de mais de 4 mil anos. Então os primeiros ataques foram contra os moabitas, foi na cidade de Madaba. Então essa cidade tem 60% da cidade são beduínos cristãos, e todas as casas, igrejas antigas sempre tem o piso de mosaico. Eles faziam o piso das casas das igrejas é de mosaico. O mosaico eles faziam uma arte que eles praticavam bastante naquela época, tipo contando a história da vida deles fazendo esse mosaico. Colocavam os animais que existiam, as frutas, os santos às vezes, plantações,
Então, tipo, são histórias nesses mosaicos.